em um dos períodos mais sombrios da história da humanidade, quando o mundo parecia dividido entre a vida e a destruição, quando cidades inteiras eram reduzidas a escombros e milhões de vidas eram consumidas pela guerra. Poucos imaginavam que soldados brasileiros cruzariam o oceano para lutar em terras frias, distantes e desconhecidas. Homens simples, vindos do interior, das capitais, do campo e das fábricas. Homens que nunca haviam visto neve, que nunca haviam saído do Brasil. Esses homens fariam parte de um capítulo definitivo da história militar brasileira. A Força Expedicionária Brasileira. A FEB. Mais do que um contingente armado, a FEB representou um divisor de águas para o Brasil. Um momento em que o país deixou de ser apenas espectador e passou a fazer parte direta do maior conflito do século XX. Esta é a história da FEB. Sua origem, sua luta, seu sacrifício e seu legado. No início da década de 1940, o Brasil era um país muito diferente do que conhecemos hoje. Majoritariamente rural, com infraestrutura limitada e forças armadas ainda em processo de modernização. A Europa vivia sob o avanço da Alemanha nazista. A guerra já havia consumido países inteiros, mas do outro lado do Atlântico, o Brasil tentava manter uma posição de neutralidade. Essa neutralidade, no entanto, seria colocada à prova. Entre 1942 e 1943, navios mercantes brasileiros começaram a ser atacados por submarinos alemães e italianos no Oceano Atlântico. Centenas de civis morreram. Famílias inteiras foram afetadas. O sentimento de indignação tomou conta do país. A guerra, que parecia distante, agora batia à porta do Brasil. A neutralidade deixava de ser uma opção. Sob pressão interna e externa, o governo brasileiro tomou uma decisão histórica. O Brasil declararia guerra às potências do eixo e enviaria tropas para lutar ao lado dos aliados. Essa decisão não foi simples. O país não tinha tradição em conflitos fora de seu território. Não possuía experiência em guerras modernas de larga escala, e muito menos em combates em clima europeu. Mesmo assim, a decisão foi tomada. O Brasil enviaria soldados para a guerra. Em 1943, começava a ser formada a Força Expedicionária Brasileira. Mais de 25 mil homens seriam selecionados para representar o país no teatro de operações europeu. Não eram soldados profissionais em sua maioria. Eram brasileiros comuns, agricultores, operários, motoristas, estudantes, homens que da noite para o dia foram transformados em combatentes. O treinamento foi intenso e rápido, e muitas vezes insuficiente. O tempo era curto, a guerra não esperava. A FEB adotaria como símbolo uma cobra fumando. Uma resposta irônica a uma frase popular da época. É mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. A cobra fumou. Entre 1944 e 1945, os primeiros contingentes da FEB embarcaram rumo à Itália. A travessia do Atlântico era tensa. O risco de ataques submarinos ainda existia. Para muitos daqueles homens, era a primeira vez longe de casa. A primeira vez longe da família. E talvez, como muitos sabiam no fundo do coração, a última. Ao chegarem à Itália, o choque foi imediato. O frio intenso. As cidades destruídas, o som constante da artilharia. A guerra deixava de ser teoria e se tornava realidade. O inverno europeu foi um dos maiores inimigos da FEB. Temperaturas negativas, neve constante, equipamentos muitas vezes inadequados, soldados brasileiros, acostumados ao clima tropical, precisaram se adaptar rapidamente. Além do clima, havia a barreira do idioma, a logística complexa e a convivência com tropas estrangeiras.
Mesmo diante dessas dificuldades, a FEB começou a ganhar respeito. Não apenas pela coragem, mas pela persistência. Os primeiros combates foram duros. A FEB atuava principalmente na região montanhosa da Itália, um terreno difícil, favorável à defesa inimiga. O avanço era lento. Cada metro conquistado custava caro. As tropas alemãs estavam bem entrincheiradas, utilizavam o relevo a seu favor e conheciam cada palmo do terreno. Mesmo assim, os brasileiros avançavam, com erros, com perdas, mas com determinação. Monte Castelo se tornaria o símbolo maior da luta da FEB, uma posição estratégica, fortemente defendida pelos alemães. As primeiras tentativas de tomada falharam. O frio, o terreno e a resistência inimiga impuseram derrotas dolorosas. As baixas aumentavam, a pressão psicológica também. Mas a FEB não recuou. Em fevereiro de 1945, após planejamento cuidadoso e integração com forças aliadas, o ataque final foi lançado. Depois de intensos combates, Monte Castelo caiu. A vitória foi histórica. O soldado brasileiro havia provado seu valor. Após Monte Castelo, vieram outras batalhas decisivas: Montese, Castelnuovo, Colecchio. Em várias dessas ações, unidades alemãs inteiras se renderam à FEB. Milhares de prisioneiros foram capturados. A atuação brasileira passou a ser reconhecida não apenas pelos aliados, mas também pelo inimigo. A vitória teve um preço. Mais de 450 brasileiros perderam a vida em combate na Itália. Outros tantos retornaram feridos, fisicamente, psicologicamente. Para muitos, a guerra nunca terminou de verdade. As lembranças, os traumas, os silêncios, tudo isso acompanhou os veteranos por toda a vida. Quando a guerra terminou, os soldados da FEB voltaram para casa. Mas o país que encontraram não era o mesmo que haviam deixado. E eles também não eram mais os mesmos. O retorno foi marcado por homenagens, mas também por dificuldades. Muitos veteranos enfrentaram o esquecimento, a falta de apoio e o silêncio institucional por décadas. Ainda assim, o impacto da FEB foi profundo. A participação na Segunda Guerra transformou o exército brasileiro. Novas doutrinas, novos equipamentos, nova mentalidade. O Brasil passou a se enxergar como parte ativa do cenário internacional. Mas, acima de tudo, a FEB deixou um legado moral. Provou que o soldado brasileiro, quando chamado, cumpre sua missão, mesmo longe de casa, mesmo em condições adversas, mesmo quando tudo parece impossível. A história da Força Expedicionária Brasileira não é apenas uma história militar. É uma história humana, de homens comuns colocados em situações extraordinárias. Enquanto houver memória, enquanto houver respeito à história, a FEB jamais será esquecida. A cobra fumou e deixou sua marca na história do Brasil.